Imagina o Brasil acordar amanhã e dizer: chega, a cooperação acabou. Portugal não tem mais benefícios. O Brasil está fora da CPLP, fora dos acordos e acabou o jogo diplomático. Agora eu te pergunto: quem é que realmente sairia a perder? Porque todos os dias eu leio comentários assim: o Brasil depende de Portugal. Portugal não precisa do Brasil para nada. Mas e se eu te provar que essa ideia é completamente falsa? Que se o Brasil realmente cortar tudo, Portugal entra em crise e rápido. Fica até o fim porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar a forma como tu entendes a relação entre Portugal e Brasil. Existe uma ilusão antiga herdada lá do tempo colonial, a de que Portugal é o centro do mundo lusófono e que o Brasil é o filho rebelde que cresceu, mas ainda depende do pai europeu. Essa ideia está tão enraizada que muitos portugueses realmente acreditam que o Brasil só existe porque Portugal o criou. Só que o tempo passou, o mapa mudou e o poder virou do avesso. Hoje, é o Brasil que sustenta o prestígio de Portugal no mundo. E eu não falo isso por arrogância, falo por fatos. Vamos aos números. O Brasil é o coração, o corpo e o cérebro da CPLP. População: 215 milhões de habitantes. Portugal: apenas 11 milhões. PIB do Brasil: 2,1 trilhões de dólares. PIB de Portugal: 350 bilhões. Em outras palavras, o Brasil produz em 2 semanas o que Portugal produz em um ano inteiro. O Brasil está no G20, no BRICS, no Mercosul e na ONU. Portugal sozinho não tem peso global. Depende da União Europeia para ser ouvido. E a língua portuguesa? 90% dos falantes no mundo estão no Brasil. O português é global não por causa de Camões, mas por causa da música brasileira, do cinema, da internet, das novelas, da cultura viva. Se o Brasil sai da CPLP, essa comunidade perde seu pulmão, sua voz e seu prestígio internacional. Agora vamos falar de dinheiro. O comércio entre Brasil e Portugal movimenta mais de 3,5 bilhões de euros por ano. O Brasil fornece a Portugal produtos essenciais: café, carne, soja, frutas, cacau, papel, madeira e biocombustíveis. Se o Brasil corta esses laços, Portugal é obrigado a importar tudo isso da Europa ou dos Estados Unidos. E lá o custo é até 40% mais caro. Resultado: o café sobe, a carne dispara, os produtos industrializados encarecem. E quem paga a conta? O povo. A inflação alimentar subiria de 15% a 25% em poucos meses. Por exemplo, a senhora que vai ao supermercado veria a carne custar o dobro. O dono do café já não conseguiria pagar o fornecedor. E o trabalhador sentiria o salário encolher. Esse é o preço de perder o Brasil. Agora vamos falar de turismo. Imagina Portugal sem o turismo brasileiro. Mais de 1 milhão de brasileiros visitam o país todos os anos. Cada um gasta em média 1.200 euros. Isso significa 1,2 bilhão de euros injetados por ano na economia portuguesa. E mais, os brasileiros são um dos maiores compradores de imóveis
em Lisboa, Porto e Algarve, investindo mais de 250 milhões de euros anuais. Se o Brasil corta as relações, esse dinheiro desaparece. Hotéis perdem hóspedes, restaurantes fecham portas, corretores ficam sem vendas. E o impacto é direto: menos empregos, menos consumo e menos impostos para o governo. Agora vamos falar da educação. Portugal também ganha milhões com estudantes brasileiros. São mais de 14 mil alunos matriculados em universidades portuguesas. Cada um paga em média 3 mil euros por ano. Isso gera 40 milhões de euros anuais só em propinas. Se o Brasil corta a cooperação, muitas instituições privadas e até públicas ficam financeiramente vulneráveis. E o mesmo acontece com as empresas brasileiras que operam em Portugal: Petrobras, Embraer, Banco do Brasil. Juntas movimentam centenas de milhares de euros e milhares de empregos indiretos. Um corte total faria Portugal perder entre 5 e 7 bilhões de euros por ano. Isso é o equivalente a 3% do PIB português. E agora, se fosse ao contrário? O Brasil sobrevive, Portugal não continua forte. Portugal representa menos de 1% das exportações brasileiras. O Brasil é autossuficiente em alimentos, energia e indústria. E tem parceiros gigantes: China, Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha. Ou seja, se o Brasil corta Portugal, segue o jogo. Mas se Portugal perde o Brasil, perde o fôlego. Perde mercado, perde turistas, perde estudantes, perde influência e perde o prestígio que ainda mantém na CPLP. Prestígio esse sustentado pelo nome, pelo tamanho e pela cultura do Brasil. Portugal é um país com história, cultura e um povo admirável. Mas há uma diferença entre orgulho nacional e negação da realidade. O tempo da colônia acabou. O Brasil não é mais o filho rebelde. O Brasil é o irmão mais jovem e mais forte. É o motor econômico da lusofonia. É quem mantém viva a língua portuguesa. É quem movimenta o turismo, os investimentos e a relevância internacional de Portugal. Se o Brasil corta, Portugal perde bilhões. Perde poder, perde prestígio. Perde o próprio lugar dentro da CPLP. O mito acabou. Portugal não sustenta o Brasil. O Brasil é que sustenta a imagem de Portugal no mundo. E agora diz-me tu, ainda achas que o Brasil precisa de Portugal? Ou já percebeste que o poder da lusofonia mudou de lado? Comenta aqui embaixo, quero ler a tua opinião. Se tu queres entender o que está por trás da relação Brasil-Portugal e da nova política da lusofonia, inscreve-te aqui no canal. Até o próximo vídeo.